Bom dia, com alegria, na graça e paz de Cristo Jesus. Eu tive algumas dificuldades ontem com a internet e eu queria ter apresentado ou transmitido uma live pelo Instagram, mas não tive êxito porque a minha internet ficou fora do ar completamente, em casa. Hoje eu estou aqui na igreja e eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra de Deus, uma mensagem que eu tenho intitulado como o resgate da esperança. Atingir o seu coração, falar realmente a sua vida neste momento que estamos confinados. Aliás, eu gosto de utilizar a ideia de que nós estamos protegidos. É momento de Deus, é tempo de Deus para esta proteção, através dos meios aí utilizados, que foram as nossas autoridades, e também através da nossa prudência, de realmente estarmos protegidos dentro das nossas casas. Eu queria falar para você sobre o resgate da esperança. Em Mateus, no capítulo 12, verso 21, o evangelista Mateus diz o seguinte: Jesus será a esperança de todo o mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo, escrevendo a carta àquela igreja, vai nos dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos mais indignos de pena do que todo o mundo. Além, meus irmãos, da solicitação bíblica, que a Bíblia solicita, que nós sejamos pessoas que venhamos trazer sempre à memória aquilo que traz esperança. Mas como ter esperança diante do perigo iminente de morte? Como obter esperança diante de um quadro grotesco nos dias de hoje, que tem sido um quadro de desesperança? Aonde nós podemos encontrar a esperança? Como encontrar a esperança diante do inesperado e do inusitado? Como encontrar a esperança diante do desespero incapacitante que as pessoas têm vivido nos dias de hoje? Como encontrar a esperança diante do pânico paralisante que tem ocorrido e acontecido com as pessoas nos dias de hoje? Nós precisamos realmente resgatar a esperança. E para que eu possa resgatar a esperança, a primeira coisa que eu preciso fazer nestes dias de desesperança é resgatar o desejo em mim de procurar Deus. Isaías vai dizer que eu devo buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento que buscar a Deus não é perda de tempo, nunca foi perda de tempo, ou é uma fragilidade intelectual do ser humano. É impossível, olha, vou afirmar de novo, é impossível destruir no ser humano a procura íntima de Deus. A intimidade no íntimo do ser humano, Deus existe. Isso é verdade fundamental. O ser humano, ele tem sede de Deus. O ser humano, ele é sedento da presença de Deus. Marx, Freud e outros pensadores buscaram em suas teorias amenizar o caos da morte, mas trouxeram mais vazio e mais angústia para a humanidade. Vazio existencial, vazio de procurar saber quem nós somos, de onde viemos,
para onde vamos, qual é o verdadeiro significado da vida. Meus irmãos, a vida humana é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. A vida humana é busca de respostas existenciais que a ciência nunca conseguiu responder. A vida humana é uma reconstrução no teatro da alma, no teatro da esperança que jamais deveria morrer. A esperança não é a última que morre. A esperança é a primeira que deve alvorecer, que deve existir com iniciativa e com criatividade. Então, o primeiro resgate que nós precisamos fazer é o resgate do desejo para que haja esperança de buscar a Deus. O segundo resgate, meus irmãos, é o resgate do desejo de conhecer Deus, de entrar em intimidade com Deus, de viver uma relação bem pessoal própria, com Deus. Isso é de extrema importância. Então, agora, além de resgatar o desejo de buscar a Deus, para que eu possa resgatar a esperança, eu preciso resgatar em mim o desejo de conhecer cada vez mais a Deus. Deus é um ser. Deus é uma essência. Deus é a existência. E esse desejo de conhecer Deus precisa partir do temor, que é esse desejo que há em nós de reconhecimento de que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Esse desejo precisa ser um desejo através do arrependimento. Entender a nossa limitação, entender que nós não somos capazes de acrescentar um covo da nossa estatura, entender que nós não temos o controle remoto da vida em nossas mãos. A nossa história, a nossa vida está sob o controle de Deus, a orientação de Deus. É entender, que eu posso fazer isso através da razão humana. Porque isso, meus irmãos, o desejo de conhecer a Deus não é para autômatos, não é para pessoas robotizadas, não é para animais, não é para computadores. Então, o desejo de conhecer a Deus, o desejo de buscar a Deus precisa fazer parte da minha vida como uma forma de fazer uma revisão e de corrigir a rota dos meus pensamentos, os meus atos, os meus conceitos, as minhas ações. E eu só faço isso se eu me submeter ao conhecimento de Deus através de Cristo Jesus. Porque Ele disse, quem vê a Ele, vê o Pai. Ele e o Pai são uma coisa só. E o reino de Jesus, meus irmãos, é um reino que vai além desse tempo, além desse espaço. É o reino que está fora das relações sociais, políticas, das relações governamentais. Vai além de governos humanos. É o reino com outra dimensão, é o reino com outra organização, é o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino sem angústia, é o reino sem aflições. É diferente do reino de Roma. É diferente do reino de Roma, É diferente do reino de Herodes Antipas. É diferente do reino de Pilatos, que foram déspotas, carrascos, injustos, e que utilizaram-se de impostos pesados sobre o povo, massacraram o povo e escravizaram o povo. Eu preciso ter, para que eu resgate a esperança, ter o desejo de realmente me relacionar com este Deus, que é o Deus forte, que é o conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então, é desejo de procurar Deus, resgatar a esperança, primeiro. Segundo,
desejo de conhecer Deus para que eu resgate a esperança. E terceiro, meus irmãos, é desejo de amar a Deus. Meus irmãos, Jesus ele foi preso, ele foi crucificado. Naquele momento, naquela época, a esperança das pessoas foram sufocadas. E eu creio que aquele tempo em que Jesus vinha trazendo esperança, aliás, quando ele nasceu, foi anunciado isso, que haveria paz na terra e esperança para todos os homens de boa vontade. Os pastores ficaram felizes quando receberam esse anúncio e disseram: vamos até Belém, vamos ver isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber, porque agora sim nós temos esperança, porque nasceu o Redentor. Então, a prisão de Jesus, a sua crucificação, que foi um espetáculo para toda a terra, se tornou algo que sufocou a esperança das pessoas. Foram dias difíceis de se descrever. Foram tempos de amargura. Judas acabou se suicidando, ou tentando fazer isso. Caiu, se precipitou. Pedro, confuso, nega Jesus. Os discípulos, confusos e deprimidos, fogem. Há uma tristeza profunda num país chamado Jerusalém. E agora? A nossa esperança foi roubada. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús vão dizer isso. Esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. E mesmo nós estamos vivendo um momento como esse, nós estamos presos, nós estamos sufocados, os dias estão sendo difíceis para se descrever, nós estamos vivendo tempos de amargura, tempos de confusão no governo, tempo de desentendimento de ideologia política, tempo de pessoas deprimidas. Nós estamos num país que está triste, outros países, mais de 150 países no mundo, por causa dessa pandemia, estão tristes. A esperança está roubada. É preciso procurar Deus. É preciso desejar conhecer Deus. É preciso desejar amar a Deus. Porque é só assim que nós poderemos reacender a esperança para todos os povos que estão sofrendo. Resgatar a esperança, meus irmãos, oxigena a vida. Resgatar a esperança faz com que a gente tenha vontade, disposição, desejo de viver, de ir em frente. E a esperança só pode ser resgatada através do verdadeiro amor. 1 João, lá no capítulo 4, vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor rompe o cárcere do medo, rompe o cárcere da desesperança, rompe o cárcere do medo do amanhã, do medo do desconhecido, do medo de ser criticado, do medo de ser incompreendido, do medo de empobrecer, do medo de passar fome, do medo de contrair doença, do medo de morrer. Quem não ama, não conhece a Deus, diz João. Sem amor, a vida é teatral, meus irmãos, é oca e é vazia. Então eu quero concluir a minha fala deste momento dizendo para você: onde está a tua esperança? Se você precisa reacender a chama da esperança em você, você precisa procurar Deus. Nesses dias, procure Deus. Conheça a Deus e ame a Deus. Porque se a nossa esperança for apenas a esperança nesta vida, somos indignos. Somos indignos de pena em todo o mundo. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Deus, procure Deus, tenha intimidade com Deus e ame a Deus. E que assim Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Que você seja grandemente abençoado.